Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a nossa mensagem de hoje está baseada no texto do Evangelho, em Mateus capítulo 13, onde escolhemos o destaque para o versículo 23, que diz: "Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um." Deus, Espírito Santo, Ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nessas palavras. Amém. Podem sentar? Estimados irmãos, hoje temos mais uma vez diante de nós uma parábola contada por Jesus. E essa parábola de hoje foi uma parábola bastante interessante. É a parábola que conta a história de um semeador e um agricultor. Pergunto aqui, quem de vocês está aqui na igreja que é agricultor, é parente de agricultor, é de família de agricultor? Ninguém é? Melhor, vou fazer a pergunta ao contrário, então. Quem não é? Tem alguém aqui que não lida com agricultura, que a família não é envolvida? Ah, ele sou eu, né? Acho que de todos que estão aqui, eu acho que devemos ser um dos poucos, talvez o único aqui dentro da igreja. Mas enfim, a minha semeadura é outra. Mas é interessante essa parábola, porque Jesus ele realmente conta histórias para as pessoas, coisas que eles tinham realmente conhecimento. E por isso, uma das parábolas, aliás, várias delas, Jesus fala sobre agricultores, agricultura. E hoje nós temos um semeador. E vejam que as parábolas de Jesus, elas sempre têm algumas coisas assim que são, às vezes a gente pode dizer estranhas, não é mesmo? Algumas parábolas de Jesus sempre tem porque parábola da matemática, né? Ela é aquela linha curva que atinge um ponto alto lá em cima, talvez exagerado, e depois desce, né? Isso que é a função de uma parábola. E Jesus, então, nas parábolas, ele sempre dava algumas coisas que eram meio estranhas, né? Diferentes. E na parábola do semeador, eu não sei se vocês já notaram, você também tem algumas coisas estranhas. E talvez a mais importante, ou a mais estranha delas, é o fato desse semeador não ser um semeador normal. Não ser um agricultor normal. O que vocês fariam? Vocês poderiam até me dizer melhor do que eu, né? Porque aqui a maioria de vocês é agricultor. Como é que vocês preparam? Vocês vão logo semeando a semente? Ou vocês primeiro escolhem um bom terreno para plantar, escolhem boas sementes, adubam o terreno, limpam o terreno, e aí só então, vocês semeiam, não é mesmo? Como eu disse, talvez eu não seria melhor para estar falando aqui de agricultura, porque você sabe melhor do que eu como se faz isso. Mas a história do semeador é diferente. Diz Jesus que os semeadores saíam a semear. E esse talvez é o ponto mais importante da comparação que Jesus está fazendo. Na comparação das sementes que esse semeador sai a semear. O semeador vai. Ele não se importa com o terreno, se é bom ou não é. Se o solo é propício ou não. Mas ele vai. Ele vai porque ele sabe que a semente que ele está carregando, essa semente é poderosa e ela deve ser semeada. E aqui está o exagero de Jesus, então, da parábola. Jesus diz que este semeador
sai semeando as suas sementes pelo caminho. Ora, eu imagino que talvez vocês nunca pararam para refletir, mas as pessoas que ouviram Jesus devem ter pensado assim: Jesus está contando a história de um cara meio maluco, não é mesmo? Como que o cara sai desperdiçando semente na beira do caminho? Outra parte das sementes, o semeador atira em solo rochoso, em solo cheio de pedras. Outras partes da semente ele atira entre espinhos. E outra aí ele atira na terra boa. Esse semeador diferente, talvez. Porque ele não escolhe o solo a quem ele quer destilar as suas sementes. Assim é a relação também à semente poderosa, a semente da palavra de Deus. Nós não escolhemos, ou não deveríamos escolher, o solo na qual nós atiramos a semente. A palavra de Deus, ela deve ser semeada assim como o semeador faz, em todos os tipos de solo, ou seja, em todos os tipos, talvez, vamos dizer assim, de corações que estão para receber essa palavra. Sem se importar se aquele solo é bom ou não é. Se for na beira do caminho, se for no solo rochoso, ou se for no solo entre espinhos, a função do semeador é semear. Porque aqui, a semente que ele traz é uma semente poderosa. É uma semente que produz efeito. Mesmo em solos talvez não tão propícios para receber essa semente. E aí Jesus termina de contar a sua parábola e diz: quem tem ouvidos para ouvir, então ouça. Mas e os discípulos ficaram muito inquietos, perguntaram: mas Senhor, explique-nos para nós essa parábola. E aqui são outro detalhe de parábolas. Nem todas as parábolas Jesus ia assim explicando, mas essa aqui ele deixa bem claro o que é cada tipo de solo. E talvez por isso que é bom nós nos atentarmos a isso. Quando Jesus diz assim: então atendei, pois, aqui, o que quer dizer a parábola do semeador? A todos os que ouvem a palavra do reino, a palavra de Deus, não compreendem ela, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado na beira do caminho. Lembramos então que a primeira, que foi semeada, lançada na beira do caminho, vieram os passarinhos logo e levaram essa semente. Assim também é o solo, é o coração da pessoa que praticamente nem consegue dar ouvidos à palavra de Deus. Porque tem tanta outra coisa no mundo que é mais atraente. E aí, muitas vezes, nós, com tanta outra informação sendo jogada hoje através dos celulares, através da mídia, da internet, nós temos muita informação. E a palavra de Deus muitas vezes fica dispersa pelo caminho. É semeada, mas logo vem um outro videozinho na frente, logo vem uma outra mensagem, logo vem outro assunto mais interessante, e a palavra de Deus se vai e some. Outro, então, são como um solo rochoso. Como diz Jesus, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria. Mas como uma semente que é lançada em solo rochoso, ou seja, um solo rochoso, um solo que tem mais pedras, você sabe melhor do que eu, né? É um solo onde a semente vai ter dificuldades para criar raiz, para se aprofundar. Até o tema desse ano, né?
da nossa igreja é enraizados e edificados em Cristo. Se nós não criamos raízes na palavra de Deus, como nós queremos que a planta comece a crescer e a se desenvolver para ali na frente, então ela dar um bom fruto? Então esta semente que foi semeada em solo rochoso, ela teve dificuldades em criar raízes. E como diz Jesus, é aquele que ouve alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E assim, chega alguma angústia ou alguma perseguição por causa da palavra, e essa pessoa então logo se escandaliza, no sentido aqui de que logo tropeça, logo cai, vamos dizer assim. Assim é quando ouvimos a palavra de Deus, mas aquela palavra que nós ouvimos pode até mesmo às vezes ser um sermão como esse, pode às vezes até mesmo ser uma mensagem que a gente leu, às vezes nos 5 minutos, ou alguma outra vez a gente ouviu a palavra de Deus em algum outro evento, ou até mesmo leu a Bíblia. Porém a gente estava ali não muito atento, e aquela palavra, como diz um ditado, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. A gente até ficou alegre e feliz num determinado momento, porém, como veio alguma outra dificuldade, alguma angústia, logo também essa palavra ela não se aprofundou, ela não criou raízes verdadeiras e entrou no coração da pessoa. Já a terceira semente, que foi semeada entre espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Essa aqui é bem clara, né? Isso acontece, podemos dizer assim, com todos nós, quando várias coisas do mundo se colocam na frente das coisas de Deus. A gente gosta de ouvir a palavra de Deus, mas existe tanta outra coisa sufocando a gente. Às vezes até mesmo problemas, dificuldades, ansiedades, e essas vão sufocando, onde é que a palavra de Deus ela vai se espremendo, até que não sobra mais nada daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente ouviu, numa leitura, numa mensagem, numa pregação, num estudo bíblico, enfim. Isso acontece quando nós somos pegos, assim, por muitas dificuldades e aflições desse mundo. Como diz aqui Jesus, os cuidados deste mundo, as coisas pertencentes aqui, cada vez sufocam. E eu sinto isso, eu pessoalmente digo isso, né? E muitas vezes isso acontece comigo, eu sinto assim que as coisas no mundo, assim, às vezes vão apertando a gente, sufocando de tantos e tantos afazeres, que muitas vezes a palavra de Deus vai se enfraquecendo dentro de nós até deixar de produzir frutos. E aí o último terreno que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende. E talvez isso é fácil, né, de explicar. Produz frutos. E produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, naquele coração que a palavra de Deus é lançada no solo, podemos dizer assim, na boa terra, preparada, regada, adubada, essa vai produzir. Assim é o coração de todo aquele que ouve a palavra de Deus, deixa ela entrar no seu coração e também quer espalhar essa semente. Como nós queríamos fazer esse final de semana no Congresso das Crianças, uma plantação de girassol, né? Aonde tu planta ali uma ou duas sementinhas, e essa sementinha, né, quando ela produz ali o girassol, dá muitas sementes, multiplicando, como até Jesus diz na parábola, né, 100, a 60 e a 30 por um. Assim é o coração daquele que ouve realmente a palavra de Deus, se alegra com ela, não deixa que as coisas desse mundo corrompam,
e ainda divulga para outras tantas pessoas. E vê como a palavra de Deus ela traz frutos na sua vida e na vida daqueles que estão próximos. Talvez nós poderíamos até mesmo dizer assim: pastor Diego, mas que tipo de solo eu sou? Será que eu sou o primeiro? Aquele que foi logo levado pelo maligno? O segundo, o solo rochoso que ainda não se aprofundou no conhecimento, não criou raízes? O terceiro que foi sufocado pelos espinhos, pelas coisas do mundo? Ou o quarto, solo bom e proveitoso, onde a palavra de Deus produziu muito e deu bons frutos? Talvez isso aqui não seja realmente o ponto-chave, o ponto-questão dessa parábola. Não que tipo de solo nós somos, porque eu acredito que todos nós passamos por esses 4 tipos de solo em nossas vidas, em diferentes momentos, em diferentes etapas. A questão aqui não é sobre nós, não é sobre o solo. A questão aqui é sobre a semente poderosa que é lançada na terra. É sobre a semente da palavra de Deus, que o semeador sai a semear. A semente que é semeada, não a semente que é guardada. Veja, o semeador, por isso que eu disse que talvez o versículo mais importante desse texto, na realidade seria: o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? O semeador, eu poderia dizer assim, não, somos nós que levamos a palavra, que atiramos ela, e que não nos preocupamos se é um solo, talvez luterano, um solo somente de cristãos. Nós lançamos para todo e qualquer tipo de pessoa, de gente, de coração, e não nos preocupamos se vai ou não produzir naquele momento, porque isso é obra e ação do Espírito Santo de Deus, fazer aquela palavra produzir e entrar nos corações, como nós lemos antes em Isaías. Toda palavra que é semeada, assim como a chuva, né? Assim como a neve cai, a palavra de Deus, ela não volta para mim sem ter feito o efeito que eu desejo. Assim é a palavra de Deus. Ela sempre vai produzir frutos. Ela sempre vai ter resultados, porque ela é poderosa. Talvez para uns vai ser um pouco mais difícil, mas a nossa função é sermos semeadores. A nossa função como cristãos é ajudar-nos para que a semente de Deus seja semeada cada vez mais, porque essa semente é poderosa e ela deve alcançar os seus resultados. Assim como eu tenho certeza que alcançou no coração de vocês que creem na palavra de Deus, no coração daqueles que realmente ouvem, creem e confessam a Cristo como o seu Senhor e Salvador. E a gente pode dar graças a Deus, como nós falamos antes do Salmo 65, né, pelas bênçãos derramadas. Assim nós também podemos agradecer, porque a semente foi semeada em nós. E hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E nos é dado também uma incumbência, como Cristo disse, de levar o seu nome para todos os povos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todo tipo de solo. Lancem a semente, lancem com abundância, sem se preocupar se vai ou não cair no solo bom. É esse exagero da parábola, e esse exagero deve ser para a gente. Sempre pensar em lançar a semente, semear, como Cristo semeou, ensinando, levando a sua palavra para todo tipo de pessoas, como multidões que a seguiam. No início deste texto diz, no versículo 1 e 2, que Jesus se senta na beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele. E aí ele teve que entrar num barco para começar a ensinar essas pessoas. Assim também, Jesus semeia a palavra. Assim também nós
pela incumbência de Cristo, também devemos semear essa semente que é viva, poderosa e eficaz. Que nós peçamos sempre a Deus a nos dar coragem de testemunharmos e falarmos do amor dele, da salvação, daquilo que ele produz em nós. E a gente assim possa também produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Que Deus nos abençoe. E Jesus Cristo, aquele que é poderoso, é aquele que é talvez a própria semente, a própria palavra viva e eficaz. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.